Deus me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me ama, estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me Tu és meu guia, meu protetor. Diga, tua mão me firma, tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me, declare. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O meu rasgou, o caminho abriu, tudo com Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Oh, não. Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel. Louvado seja Deus. Muito boa noite, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos chegando nessa noite abençoada de segunda-feira para mais uma edição aqui da live Está na Bíblia. Para nós é motivo, como de sempre, de muita alegria de poder estar aqui participando com todos vocês aqui nas segundas-feiras. E hoje uma live muito especial, já vou sem delongas aqui, já sem perca de tempo, estar apresentando, né, os obreiros, os irmãos que estão conosco aqui nessa noite abençoada. São os obreiros da nossa igreja, né, são os obreiros aqui da Igreja Cristã Eleito de Deus. Mas vamos começar aqui na sequência, né? Acho que já abriu a filmadora aí, né? Já abriu a câmera para todo aí.
O pastor Carlos está sempre conosco aqui. Boa noite, pastor Carlos. Glória a Deus, boa noite. Também, pastor Adilson, boa noite aos nossos companheiros que estão hoje, para nós compartilharmos de uma forma junto aqui a palavra de Deus, né? Esse texto bastante desafiador mesmo, né? É verdade. Nós queremos louvar a Deus e glorificar a Deus por esta oportunidade. Hoje já é o 25º programa, né? Hoje é dia 23 do mês de julho já. Como a Bíblia diz, né? Os dias passam velozes e nós esperamos realmente sermos úteis mais uma vez aqui, né, pastor Adilson? Glória a Deus. E que vocês possam realmente ser edificados, exortados ou consolados. E compartilhe, né? Compartilhe essa live, porque com certeza você estará compartilhando vida também, sabedoria, conhecimento, temor, né? E quem sabe aí preparando, despertando alguém aí para a volta de Jesus Cristo. Maravilha, louvado seja Deus. O pessoal está entrando aqui já, viu, pastor? Já tem várias pessoas aqui, olha só. Nossa irmã Abel César, nossa irmã Tássia, está dando joinha para nós aqui, dando seu caso, a Marilda, né? Kátia, o nosso irmão Ailton, né? O nosso baixista, Ailton, abração, querido. José, Alício, Tatiane, a paz do Senhor, Tatiane, manda um abraço para nós aqui. Pastor Elias Garcês, e vai compartilhando aí, com certeza Deus tem uma vitória muito especial para nós dessa noite. O nosso tema hoje, antes de nós continuarmos aqui apresentando os irmãos, o nosso tema hoje é bem sugestivo, né? O tema é os desafios do ministério pessoal. E por isso, né, pastor, devido ao tema e devido à nossa comemoração também de 15 anos da Igreja Cristã Eleita de Deus, nós trouxemos aqui nossos obreiros, né? E já vamos começar a apresentá-los também. Nessa noite está conosco pastor Israel. Boa noite, pastor Israel. Boa noite, pastor Adilson. Boa noite a todos que estão aí nos vendo aí pela live. Deus abençoe a sua vida e fique aí, compartilhe conosco, fique até o final que Deus vai falar contigo em nome de Jesus Cristo, amém? E eu quero agradecer desde já que também nós estamos comemorando 15 anos aí de ministério aí em São José dos Campos e é um motivo de muita alegria estarmos aqui cooperando, trabalhando juntamente com o pastor Adilson e com o pastor Carlos, em nome de Jesus Cristo, amém? Primeiramente nós servimos a Deus, né, que a palavra de Deus diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. E Deus com certeza acrescentou esses homens de Deus na nossa vida para estar nos ensinando, capacitando a estar tendo uma liderança poderosa nesta terra, em nome de Jesus Cristo. Maravilha, louvado seja o nosso Deus. Também está conosco o presbítero Rondinelli. Boa noite, presbítero Rondinelli. Boa noite, pastor Adilson, boa noite do corpo de obreiros aqui, boa noite aos nossos internautas aí que estão nos acompanhando pelo Facebook, né? E realmente a palavra desafio geram lutas, lutas geram experiências e experiências geram vitórias, né? Então com certeza vai ser um programa que vai trazer muita experiência para nós e para vocês ouvintes também, e com certeza você sairá, né? Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Presbítero Wilson, boa noite, presbítero Wilson. Boa noite, pastor Adilson, boa noite a todos que estão nos vendo aí pela internet, Facebook. A graça e paz seja com cada um de vocês. É o tema bem sugestivo. Nós vamos falar hoje sobre o ministério pessoal de cada um de nós, o nosso ponto de vista, a nossa visão. Fique ligadinho conosco para poder, né, aprender algo e nos ensinar algo também sobre suas perguntas aí, para que Deus possa nos acrescentar cada dia mais a sua sabedoria. Amém? Maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós pedimos para vocês, compartilhem, né? Compartilhem essa live, para que muitas pessoas possam também aprender juntamente conosco, né? Um pouco mais da palavra de Deus. E também está conosco o nosso pastor Nil. Boa noite, pastor Nil. Boa noite, pastor Adilson, né? Pastor Carlos Alberto, presidente, né? Demais obreiros, né? Que aqui estão. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, ouvindo, né? Nós aqui na internet, que Deus venha abençoar vocês ricamente, né? E é um prazer nós estarmos aqui hoje, né? E nós estamos falando, né, desse ministério pessoal. Hoje em dia nós vemos que a maior parte não dá muito valor, pastor, muitos por aí, né, sobre esse ministério, né, sobre o seu ministério próprio, né, e está se dedicando, sendo fiel, né, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Com certeza, né, pastor? É um assunto que com certeza vai envolver, né, todo mundo e vai ser
uma bênção muito grande. Pastor Carlos, vamos sem delongas, né? Vamos entrar no nosso bate-papo aqui nessa noite, até porque nós queremos aproveitar os irmãos, né, pastor? Nós estamos aqui toda segunda-feira, né? Os irmãos estão hoje aqui nos agraciando com a presença deles. Mas para os irmãos ficarem mais descontraídos, eu quero conversar com o senhor, pastor Carlos. Eu queria perguntar para o senhor, nós sabemos, né, o nosso tema aqui é o desafio do ministério pessoal. A gente vai falar hoje bastante, né, a respeito do ministério pessoal de pastor, de presbítero, de diácono, enfim, de homens e mulheres que trabalham na obra e no reino do Senhor. E já queria começar perguntando para o senhor, pastor Carlos, no ponto de vista do senhor, ou até mesmo, né, biblicamente falando, quais as dificuldades geradas, pastor, em trabalhar com uma liderança ou com líderes que não são fiéis à Bíblia, que não são fiéis às doutrinas, né, estabelecidas por Deus? Nós sabemos que quando o homem ele coloca e ele aplica, né, vamos dizer assim, o seu conhecimento pessoal, ainda que seja um pouco importante também, nós conhecemos, né, as coisas, com certeza é muito importante, mas quando se trata de reino de Deus, né, pastor Carlos, eu acredito, não tenho certeza, né, que o que vale de fato é o que Deus deixou, né, as direções que Deus estabeleceu. Então, quais são as dificuldades, pastor, de trabalhar com uma liderança que não é fiel à palavra de Deus? Eu acredito que é bastante, não é fácil, né? É bastante complicado realmente, mas o que eu vejo mesmo é a necessidade, né, da liderança que é fiel, a liderança que é chamada por Deus, que responde, né, de uma forma favorável e tem a obrigação, na verdade, de manter, né, a pureza da doutrina, né, tem a responsabilidade de manter uma qualidade espiritual alta. Eu acredito que realmente tem que ter uma firmeza muito grande, especialmente com relação à doutrina, né? O apóstolo Paulo, falando aos presbíteros, né, ele diz que os presbíteros que pecam, eles devem ser repreendidos diante de todos, né? Eu acredito que aquela regra que nós até comentamos aqui, né, aqueles que continuarem na persistência do pecado, isso deve realmente ser aberto à igreja, à liderança da igreja, e, né, posteriormente, se houver essa dificuldade, né, de se adequar ao padrão não do ministério, né, o padrão exigido pela palavra de Deus, com certeza deve ser até excluído, né, do quadro, né, de obreiros, do ministério, enfim. Mas não é fácil, né? Nós temos grandes dificuldades, precisamos ter muita graça, né? Porque o próprio, talvez num outro contexto, mas não deixa de atingir, né, esse contexto de estar lidando com pessoas, né, que têm dificuldades, que não se adequam. Jesus Cristo falou da dificuldade até de se arrancar o joio, né? Tem que ter muito cuidado no tratar, no sentido de não machucar toda a igreja, não ferir a igreja, porque o interesse do diabo, do inimigo das almas, né, ao manter pessoas, né, ou incitar pessoas, né, no meio da congregação, é ferir o rebanho, é destruir, é dispersar o rebanho, né? E Paulo, em Atos 20, 29, ele reúne os presbíteros, né, numa última oportunidade que ele teve ali em Éfeso, né? E olha, eu sei que depois da minha partida vai entrar no meio de vocês lobos vorazes que não vão poupar o rebanho. Então realmente é um desafio especial mais para a liderança, né? Tratar, né, de uma forma bíblica, né, com aqueles que são rebeldes, com aqueles que não querem, né, assumir uma postura real de liderança. E fica difícil, né, pastor? Porque a gente observa, por exemplo, a pessoa que é um líder na igreja, né? Vamos falar mais, eu acredito assim, mais, vamos dizer assim, pastor dirigente, um líder que é dirigente de congregação, de igreja, enfim. E quando ele não se mantém fiel à palavra, ele acaba ministrando e ensinando o povo errado, né? Com certeza, né? Toda a vida da liderança reflete, com certeza, na vida daqueles que estão sendo comandados, né, do rebanho. Então, realmente, nós precisamos ter muita graça, com certeza, mas também precisa ter muita firmeza, né, avaliar a situação, se houver, né, essa persistência na rebeldia, essa persistência na falta, né, de uma aplicação maior,
né, com relação à doutrina bíblica, né, Paulo, ele fala a Timóteo, né, tenha cuidado de ti mesmo, né, e da doutrina. Então, principalmente, há aqueles que são líderes mesmo, né, de outros obreiros liderados, precisa de muita graça, de muita misericórdia, né, mas de muita ousadia também a tratar com as coisas, né? E eu acho que uma das questões muito importantes é o líder ter realmente essa postura de fato de homem de Deus, né? De pessoa séria, de pessoa honesta, de pessoa sincera, que não é que possa ter, né, a aprovação de Deus e a aprovação também da liderança, que é uma liderança que está querendo glorificar a Deus, exaltar a Deus e cuidar do rebanho, fazer o rebanho crescer. É importante que a liderança também tenha essa postura para que tenha o apoio, né, para que possa tomar conjuntamente direções que venham glorificar a Deus, que venham exaltar a Deus e que Deus possa realmente honrar as decisões que precisar tomar, né? Então, eu acredito que é por aí, realmente é uma responsabilidade muito grande, né, o ministério pessoal e manter a pureza do rebanho, o padrão também do ministério. Amém. Glória a Deus. Pastor, olha só, entrou aqui também o nosso irmão Edivaldo Corrá, ligadinho conosco, nossa irmã Ana Oliveira, também ligadinha conosco aqui, Vilma Santos, Pastor Antônio, um abração, viu, querido? Muito obrigado pela sua participação conosco aí. Pastor Anil, o senhor que já tem um tempo de caminhada também, já dirigiu várias congregações, várias igrejas, né? Já tem um tempo de uma caminhada de experiência no sentido, né, de direção de igrejas. Na visão do senhor, na opinião do senhor, pastor Nil, por que muitos líderes têm abandonado o ministério hoje em dia? Nós temos isso, né, que a gente conversa, por exemplo, com vários pastores, e você pergunta, quer ir igreja? Não, por enquanto não, né, cansei, deixei isso para lá, e não são poucos, né? Então, assim, na visão do senhor, na opinião do senhor, né, por que está acontecendo isso? Né? O que está levando as pessoas a entrarem para esse caminho, obreiros a entrarem para esse caminho? No meu modo de pensar, pastor, nós vemos que tem muitos líderes, né, que eles não estão suportando, né, a pressão, né? E nós vemos aí que nós temos visto muitos líderes, né, pastores, presbíteros, né, que até conhecedor da palavra e tirando a própria vida, né? Ou seja, porque não estão suportando a pressão, né, de estar um cargo, porque não é fácil, né, um cargo de um líder, né, não é fácil, é uma responsabilidade muito grande, né? E a maior parte aí de muitos que não estão suportando, né, tem abandonado este cargo, né, de ser um líder, né? Eu creio, no meu modo de visão, é a pressão, eles não estão suportando, né? Mas não é uma desculpa, né? Porque nós devemos, né, a própria palavra de Deus diz, né, que não ia ser fácil, que ia ser espinhoso o caminho, né? Que ia ser dificultoso, mas ele disse para nós, para o quê? Para que nós viéssemos ter o quê? Bom ânimo, né? E muitos não têm deixado disso, né? E é por isso que está acontecendo isso aí, né? Muitos têm abandonado, né? Mas não é desculpa, pastor. Eles, em vez de buscar a Deus, né, pedir a Deus, ajudar a Deus, nós vemos, por exemplo, o Abacuque, né, o profeta Abacuque, quando ele passava pelas provações, pelas lutas, né, ele nunca pedia a Deus para que Deus o tirasse ele da prova, né? Mas ele pedia o quê? Para que Deus o ajudasse, né, a caminhar, né? Então é isso que muitos obreiros hoje, né, até um conselho, né, que eu digo a muitos, né, que estão aí na liderança de uma igreja, né, de um cargo espiritual, né? Então, na hora das lutas, na hora das provações, peça a Deus, né? Faça como Abacuque, né? Senhor, me ajuda a caminhar, me ajuda a fazer a sua obra, e com certeza eles vão sair vitorioso, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus, com certeza, né, pastor? Mas vale a pena, né? Vale a pena continuar caminhando e se esforçando para fazer a obra do Senhor. Quero dar um abração muito especial aqui para o pastor Flávio Tosati. Pastor Flávio, um abração, viu, querido? Temos acompanhado o trabalho do senhor também pela internet aí, né, pelo Facebook, tem sido uma bênção, né? Que Deus possa continuar aí prosperando
o trabalho e o ministério do pastor, em nome de Jesus Cristo. Ô pastor Nilson, você tocou num assunto muito interessante, queria perguntar para o presbítero Wilson, até pegando o gancho aí, a gente tem visto, né, na TV, nas redes sociais, presbítero Wilson, muitos pastores tirando sua própria vida, né? Como que você vê isso também? Pastor Adilson, a gente tem uma certa opinião, né, a respeito disso. Infelizmente, é como o pastor Nil disse a respeito da pressão, mas em tudo a gente tem que buscar em Deus, né? Infelizmente, as pessoas, né, esses irmãos aí chegaram ao ápice, né, de chegar a essa loucura de tirar sua própria vida, mas infelizmente a Bíblia condena isso, né? Apocalipse fala a respeito disso, né? E o autor da vida é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo, e nós temos que tomar cuidado, nós temos que recorrer a Deus. E uma das faltas, né, que as pessoas chegam, esses irmãos chegam a esse absurdo, né, desse ato, é realmente não conhecer a Deus profundamente, né? Assim como Judas não conheceu Jesus Cristo profundamente, foi lá, vendeu por 30 moedas de prata, e depois, quando ele viu a besteira que ele tinha feito, né, a bobagem, né, tamanho que ele tinha feito, ele foi lá, a única coisa que ele achou que restava era tirar a sua própria vida, né, porque seria um pago daquela culpa que ele teve ali, fez em Jesus Cristo. Mas aqui em Timóteo 3 fala, né, que a pessoa que deseja, diz assim, esta palavra é fiel, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, né? Então a pessoa, ela tem que conhecer a palavra, ela tem que conhecer a Cristo, né? Como foi feita a primeira pergunta a respeito do obreiro, que ele é infiel à Bíblia, é porque ele não conhece realmente a Jesus Cristo, ou deixou de lado a palavra, ou deixou de lado as doutrinas, como o pastor Carlos aqui recitou, o pastor Nil. Nós temos que ser fiel a esta palavra, nós não podemos deixar, né, o nosso guia, a nossa bússola, né, o nosso respirar, o nosso andar, o nosso livro, né, o nosso discipulado é a Bíblia. Então tudo é a Bíblia, a palavra de Deus. Esses dias eu estava ali na obra onde a gente trabalha, e nós conversamos todos os dias a respeito da palavra de Deus na hora do almoço, e nós estávamos falando, né, que o nosso guia, né, excelso, é a Bíblia, é ela que rege a nossa vida. A Bíblia, ela tem até receita para bolo, para pão, para remédio, né? Então, como é que eu consigo ser um obreiro, né, e ser infiel à Bíblia? Eu viro uma pessoa herese, né, que fala, é uma pessoa que não tem fundamento nenhum, porque a Bíblia, ela é séria, ela é santa. A Bíblia fala, o próprio Jesus falou, o próprio Deus falou que conhecereis a verdade vos libertará. Então é essa verdade que a gente defende todos os dias, né? Abrimos a igreja na terça, na quinta, no domingo, né? Os pastores pregam a verdade. E como é que eu vou ser inverídico a isso, né? Ou seja, faltar com a verdade? Não tem, é meio uma coisa irônica, né? Uma coisa que não dá para entender, né? Então nós temos que ser fiéis, e quando a gente foge disso, a gente vira obreiro Geazi, né? A gente vira um Saul da vida, né? Um Nabucodonosor, porque Deus fala, você não faz, Deus fala para você fazer, não faz isso, não faz. E a gente vê, né, como Saul, né, para terminar aqui, como Saul fez. Deus falou para não ir, ele foi, e ele ainda foi lá e consultou os adivinhos, consultou macumbeiro e assim por diante, e aconteceu que infelizmente ele foi rejeitado, né? O seu ministério foi rejeitado por Deus. Aí Samuel ainda quis relevar, fazer, não, mas eu já rejeitei, né? E assim acontece, tem muita gente aí, infelizmente, que está rejeitada por Deus, porque estão pregando coisa que não está dentro da Bíblia, coisa que não tem nada a ver com Deus. E Deus fica triste com isso, né? Com certeza. A gente vê que essa questão, por exemplo, né, de a pessoa se matar, já vem antigamente, já, né? Judas fez isso, né? Saul fez isso, né? Tantos outros, né, pastor Carlos, fez isso também. O pastor Flávio Tosati, ele mandou aqui uma participação e disse assim, olha,
Pastor Adilson, já dirigi 16 congregações em quase 20 anos de pastoreado. E mesmo hoje, em um ministério próprio, vejo que dificuldades existem em vários ministérios. Agora, o verdadeiro chamado não larga a mão do arado por nenhum motivo, pois muitos morreram para nós estarmos aqui. Além de Cristo, muitos mártires, e nós temos que seguir a obra por amor ao rebanho e ao reino de Deus. Com certeza, né? É uma realidade isso, também. Um abração para o meu primo, pastor Van Dixon, lá no Paraná, ligadinho conosco também, lá em Sarandi. Primo, um abraço, Deus abençoe, viu, meu querido? Eu queria perguntar aqui para o nosso presbítero Rondinelli, Rondinelli, hoje nós temos visto também a questão da rede social, né? Que tem sido uma bênção, com certeza, é uma bênção muito grande mesmo, né? A internet, estamos até usando aqui agora, né? A internet para estar fazendo essa live e assim por diante e tal. Mas nós temos visto, né? Com relação a obreiros, né? A gente tem visto muitos obreiros se enroscando aí, né? E perdendo suas famílias, perdendo seus ministérios, por causa da internet, né? Pelo mau uso da internet. E como que você vê essa dificuldade que está acontecendo hoje no meio, principalmente do povo evangélico? Então, sabemos que a internet hoje ela é mundial, ela é usada no mundo inteiro e ela tem um lado bom, né? Um lado que ajuda, e também tem um lado escuro, né? E nessas questões é preciso ter muita sabedoria, conhecimento, fazer uma análise sobre um assunto e usar sempre uma palavra-chave: questionamento. É isso mesmo? É desta forma? Ter uma orientação, um debate, né? Uma comunhão com o Espírito Santo mesmo, para ter um discernimento se as coisas que estão sendo colocadas são certas, são corretas, principalmente são bíblicas, né? E se elas fazem parte de um grupo, de um acompanhamento sério, né? Tudo isso é importante a gente ter em mente, né? Amém. E você falou uma coisa agora que vem na minha mente, que é uma verdade. Se os seus irmãos vão concordar comigo aqui, porque geralmente quando a gente pensa assim no mau uso da internet, não é fácil, a gente pensa mais assim, a pessoa está vendo pornografia, né? A pessoa está vendo prostituição e coisas dessa natureza. Mas você falou uma coisa agora que é verdade, de repente também, né, pastor Carlos? As pessoas podem estar, de repente, vendo estudos bíblicos na internet, vendo filmes bíblicos, que na maioria das suas vezes não tem nada a ver com a Bíblia, né? São tudo heresia. E eu acredito que é um perigo também, né, pastor Carlos, né? Nesse sentido, né? Com certeza. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Agora, com certeza, nós, como obreiros, né? Isso é uma deficiência muito grande no meio da igreja, né? Em especial até no meio pentecostal, graças a Deus, que tem se corrido atrás dessa grande falha do conhecimento, né? Que os ministérios maiores têm investido, na verdade, no conhecimento. O próprio governo brasileiro tem exigido um conhecimento maior das lideranças, né? Porque para a gente examinar tudo e reter o que é bom, nós precisamos, né? Como o Rondinelli estava falando, ter um excelente conhecimento. Mesmo porque, né, segundo Timóteo 3,15, há uma exigência de Deus, né? Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra. Então, o conhecimento, né, é essencial mesmo, né? O conhecimento, eu acredito que toda desordem, né, toda desandância que tem, na verdade, ela tem uma origem na ignorância, né, na falta do conhecimento, ou num conhecimento muito parco, muito pequeno, né, da palavra de Deus. E isso acaba que a gente vê mesmo, né? O acesso é tão fácil, mas nós precisamos com certeza estarmos, né, com as antenas ligadas, né? A palavra de Deus diz, né, aquilo que é bom, né, escolhemos para nós, mas aquilo que não nos serve, deitemos fora. Então, mas nós só veremos de fazer isso se a gente tiver um conhecimento razoável, né? Porque a Bíblia manda examinar tudo, mas com certeza nós temos muita dificuldade, porque a sutileza, né, do diabo ao apresentar as coisas realmente atrai a atenção da pessoa, né? E para isso precisamos ser absolutamente cuidadosos, zelosos
e termos, né, um conhecimento razoável, a fim que a gente possa discernir, né, discernir o Espírito Santo que está em nós, né, não bater com aquilo ali para a gente já rejeitar aquilo, né, porque quando você passa a dar ouvido muitas vezes como Eva fez, né, o bolo já está quase que desandado, né? Então nós precisamos ser bastante rígidos também com várias coisas, né? Até tem programa de televisão de outras igrejas, né, vamos colocar assim, que a gente começa a ouvir, de repente você vê, você já poda e acabou, você não quer saber mais daquilo, porque são coisas que não condizem plenamente com a verdade, e o ideal é não perder tempo com isso. Tem coisa que não dá para negociar, né, pastor? Tem coisa que é inegociável, né? E doutrinas bíblicas é uma delas, né? É inegociável. O que Deus pensa, o que Deus acha, não tem como negociar. Um abração para a nossa irmã Ana Paula, né? Tá ligadinha conosco. Irmã Ana Paula, um abração, Deus abençoe. Né? Acabou de entrar também a nossa irmã Marlene Brandão, assistindo conosco. E se você quer fazer uma pergunta para os pastores que estão aqui, ó, os obreiros aqui, fica à vontade, tá? Pode mandar para nós aqui, né? A gente repassa para eles aqui e eles vão estar respondendo vocês também, em nome de Jesus, tá ok? Uma curiosidade, enfim, né? Participe, mande para cá a sua pergunta, que vai ser bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Pastor Israel, o senhor tem aí 2 filhas gêmeas, né? Glória a Deus. Está com quantos anos? A Sara e a Vitória? A Sara e a Vitória fizeram 13 anos, agora dia 8 do 6. Graças a Deus aí, está caminhando junto conosco, com a família aí, em nome de Jesus Cristo. Já está louvando na igreja, Escola Bíblica Dominical, o nosso líder aqui já dá a oportunidade para elas estar louvando. Está desenvolvendo um ministério, né? Graças a Deus, né? E é isso aí, ser um líder, né? Traz essas bênções para nossas vidas, né, para nossos filhos. Nós temos que mostrar e demonstrar para eles como que se deve se comportar na presença de Deus, não só na igreja, também em casa, na rua, aonde eles estiverem, tem que estar sempre respeitando aos mais velhos e aquelas pessoas que são mais sábias do que eles, né, sempre ouvindo. Eu sempre estou dando esse toque para elas, para que elas venham ter esse caráter cristão, né. E isso é bom para nossos filhos. Amém. Glória a Deus, né? Aproveitando o ganho, são uma bênção, né? Seus filhos são uma bênção, tem nos ajudado aqui bastante na igreja, Sara Vitória, né, irmã Alessandra, que Deus abençoe em nome de Jesus. Mas eu fiz essa pergunta para o senhor, pastor Israel, que eu quero repassar agora aqui talvez até polêmica, que eu não sei o que os irmãos aqui pensam, né? E também sei que está vendo aí, não sei o que você pensa também, mas a pergunta é essa, até eu queria ouvir a sua opinião, e depois que eu vi a opinião também do pastor Will, né, depois da sua resposta. Por que os filhos de pastores eles são tão perseguidos nas igrejas? A gente vê que os filhos de pastores, né, o povo, nossa, tem a visão que os filhos de pastor não podem pecar, não podem errar. Né? O que você pensa a respeito disso, o pastor Israel? No meu ponto de vista, assim, por que os filhos de pastores são mais perseguidos? É porque as pessoas que estão assistindo eles querem ver pessoas perfeitas, pessoas que não erram, pessoas que estão ali, tem que dar exemplo, tem que ser exemplo 100% do cristão. E isso não é... Mas isso aí é só para os filhos dos pastores, será isso não? Não, tem que ser todas as pessoas, né? Porque a própria palavra diz, né, que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar e mais tarde ele não se desviar dele. E um dos filhos de pastores, por ser tão perseguido dessa maneira, é espelho do pai, né? Se o pai ele dá um bom exemplo, assim, ele vai ter uma recompensa maior também. Mas quando ele erra, e às vezes, né, tem pastores, esses pastores que encobre tal coisa, assim, aí outra pessoa vai e descobre, não levou a igreja porque é filho de pastor, não levou a igreja, não colocou diante da liderança porque é filho de pastor, que não sei o quê. Mas o filho do pastor tem essa dificuldade, ele é perseguido porque é filho de pastor, e não tem como fugir disso, né? E nós temos que sempre estar exortando nossos filhos a não errar, estar andando no caminho correto, mesmo que eles venham tropeçar um pouco, mas tem que estar no caminho correto da palavra do Senhor.
Glória a Deus. E é uma verdade, né, pastor? Por exemplo, nós aqui somos todos obreiros, né? Nossos filhos, né? Você que está nos vendo que é obreiro também, obreira, vai entender bem o que a gente está falando aqui. A verdade é, né, pastor, que quer queira ou quer não queira, né? Os filhos de obreiros, eles sempre têm uma pressão um pouco maior sobre eles, né? Com certeza, né, pastor? Porque já falo, quando eu falo aqui, liderança, né? O que é a liderança? É fazer o que é certo quando ninguém está olhando, né? E dizendo aqui que eu coloquei aqui também, ser um líder, né? É muito mais do que um privilégio, é acima de tudo, né? É uma responsabilidade, né? Pois o líder tem sobre si muito mais que um cargo. E ele tem o quê? Ele tem vida para cuidar e zelar por elas, né? E não ser verdadeiro nessa função, né? É a pior tragédia que tem, né? Ser um líder, né? É a mesma coisa que você tiver uma casa, né? Um teto de vidro, parede de vidro, né? Ou seja, você não tem nada para esconder. E voltando, né, à pergunta, por exemplo, não é fácil a gente ser um pastor, um líder, né? A gente não é fácil, é um cargo difícil. E para nossos filhos, né? Eu creio que acaba sendo mais difícil ainda. Porque, por exemplo, eles são pisados, igual estamos dizendo, né? Como é difícil, né? É difícil, né? Porque eles olham assim, por exemplo, nós temos que ser como essa casa, né? Nós líderes, nós pastores, temos que ser igual essa casa, teto de vidro, parede de vidro, ou seja, transparente, não tem nada que esconder, né? Então o nosso filho fica naquela, né? Tudo que acontecer, né? Eles vão olhar, né? E eu imagino assim, igual um pastor amigo meu disse, né? Não só, por exemplo, um pastor, né? Mas um líder, um filho de um líder, por exemplo, se você passar aí na rua, por exemplo, se você vê um cristão, ou um filho de pastor, ou um líder, né? Passando na rua com a camisa branca, né? Branquinha, mas se tiver uma pulguinha nela, né? De longe eles vão ver e falar, nossa, olha lá uma pulga lá na camisa dele. E se passar um que não é cristão, ele pode passar aqui com a camisa branca, um elefante na costa que eles não vão ver. É verdade. Então nós vemos que somos visados, né? Somos olhados. E eu, como 22 anos, né? Aqui vai para 3 anos que eu estou aqui nesse ministério abençoado, a Igreja Cristã, Eleitos de Deus e a minha família, né? Estamos aí batalhando, trabalhando, mas eu pastoreei durante 22 anos, pastoreei a igreja e não era fácil. A gente, como pastor, os nossos filhos sofrem, né? E a gente sofre mais ainda, porque muitas das vezes várias vezes, por exemplo, eu precisei corrigir as minhas filhas sem elas merecer, entendeu? Mas por quê? Exatamente por isso, porque elas eram as filhas do pastor. Ou seja, eram minhas filhas, elas tinham que ser o reverencial, e coisa, por exemplo, que elas não faziam, que a gente sabia que não era, porque muitos veem um pecado terrível, né? Inveja, isso e aquilo, e muitas outras coisas, né? Então, para não afetar a igreja, né? A gente acabava corrigindo, né? Corrigindo o nosso próprio filho, né? E depois a gente chegava em casa, conversava direitinho, né? E falou, não, é por causa assim, e explicava, né? Mas eu louvo a Deus, né? Pela minha esposa, né? Pelas minhas 2 filhas, a Aline e a Kézia, né? Que está nos assistindo aí também, eu creio, né? E as minhas filhas, pastor, desde bebezinho, né? Desde o que entendia por pai e mãe, ela já estava fazendo a obra do Senhor e até hoje, né? E elas passaram por muitas coisas difíceis, né? Mas eu não me preocupei nem um pouco, porque eu sei que Deus estava com elas, né? Que Deus estava com elas. Então eu digo um conselho, né, para os pastores, né, que estão aí nos assistindo, né, e que tem filhos, né, que talvez esteja passando, pastor, por uma perseguição, né? Mas você sabe de uma coisa, né? Que você foi escolhido, a sua família também foi escolhida. Deus está contigo, Deus também está com sua esposa, com seus filhos, né? E nada vai atingir eles, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? É isso que eu acho, pastor. Louvado seja Deus, amém. Com certeza, né? Está tudo envolvido dentro do contexto aí, né? E é sério esse assunto, né? Aproveitando o gancho aqui, pastor,
pastor Carlos Alberto, como você acha assim, que os pastores hoje, por exemplo, tem muito hoje, né? Infelizmente, pastores que os filhos estão afastados do evangelho e até alguns saíram da igreja, pastor, por causa dessa pressão mesmo, né? Essa pressão sobre os filhos. Pega uma certa idade, não tem aquela maturidade para administrar, né? Emocionalmente, até espiritualmente, e acabam saindo da igreja, se afastando, né? Qual é o conselho que o senhor daria para esses pastores hoje, né? Para esse pastor, para esse pai, para essa mãe, que talvez o seu filho tenha abandonado a igreja, o evangelho, por causa dessas pressões, né? Dessas dificuldades de perseguição. Eu acho bastante interessante o tema, né, pastor Adilson? Porque há uma exigência e deve haver uma exigência, eu não coloco nem como perseguição. Eu acho que são mais exigidos de fato e devem ser mesmo, né? Como liderança, né? Com certeza, se Deus ele chama alguém, ele vai dar graça para né? Então acho que não, a perseguição eu não acredito assim que seria a palavra-chave, mas são bem mais exigidos, né? E deve ser com certeza, mas o próprio Deus, né? Isaías 5, ele teve, como muitos obreiros, né? O próprio Samuel teve o desprazer, né? Que aí já não eram nem mais crianças, já eram homens feitos, 30, 40 anos, e ouviram, olha, os seus filhos não seguem, né? Deitavam com as mulheres lá na porta do tabernáculo, fazia tudo que não devia fazer. Os dois filhos de Samuel, né? Então ele também teve esse desprazer. O próprio Deus, ele fala em Isaías 5, olha, eu escolhi a melhor semente, o melhor morro, né? O melhor campo, limpei, né? Adubei, aguei, montei, né? Fiz uma cabana lá, tudo, plantei a melhor semente, esperava da uva boa e da uva brava. Então o próprio Deus encontra dificuldade em função da nossa natureza caída, né? Da falta da restauração, da renovação. Então isso tudo gera dificuldade que nós precisamos, como liderança, realmente buscar a Deus de uma forma ainda mais decisiva do que, vamos dizer assim, o cristão comum, né? Porque Paulo, a leitura que o Wilson fez com relação ao ministério, ao presbitério, ele diz que ele tem que ser marido de uma só mulher, que governar bem a sua casa e criar os seus filhos sob toda disciplina, exatamente por causa disso. Mas nós temos dificuldades hoje com as nossas crianças, porque o irmão mais velho manda, o irmão menos velho um pouco manda, a mãe manda, o vó manda, o tio manda, o bisavó manda, todo mundo manda numa criança hoje. Então ele não tem como, né? Ele não tem muita referência, e tudo isso implica, né, em função da dificuldade que nós temos na sociedade hoje, né? Nós vemos que Deus mandou, olha, eu vou ocultar o que eu vou fazer a Abraão, uma vez que eu estou escolhendo Abraão para ele ordenar a sua filha, seus filhos que me sirvam, né? Então hoje nós temos essa dificuldade. Os nossos próprios filhos, eles têm dificuldade de uma referência de liderança de verdade, porque todo mundo quer mandar, e quando eles chegam a uma certa idade, eles não são disciplinados, né? Eles acabam saindo, na verdade. Então nós temos muitas dificuldades realmente com relação ao cuidado dos nossos filhos, né? Eu acredito, assim como nós falamos até, porque que muitos líderes se suicidam, se desviam. Nós vemos que os grandes guerreiros, né, os líderes, os reis, eles tinham os seus escudeiros, eles tinham aquelas pessoas que apoiavam eles, estavam ali junto com eles. Hoje quase nós não temos isso, né? Os pastores são quase sozinhos, né? E nós não temos muito esse apoio, né? Nós vemos o apóstolo Paulo constantemente clamando para orar por ele, para clamar por ele, né? E hoje nós temos um déficit muito grande com relação ao suporte de oração, de jejum, com relação à liderança. E por isso, né, temos muitas dificuldades. Mesmo porque, né, pastor Adilson, nós sabemos que nem todos os que exercem uma função, eles têm um chamado, eles têm um ministério. Então, como não tem um chamado, não tem um ministério, porque já tendo um chamado, como Saul teve,
né? Como Jeroboão o teve, mas se desviaram, tropeçaram no meio do caminho, exatamente como foi dito aqui, porque não se atentou para a palavra, para a orientação, né, para o governo de fato de Deus, entraram com grande dificuldade. O próprio apóstolo Paulo, por 4 vezes, né, ele exige de nós, como seus filhos, que o imitemos, e ele, com certeza, ele deu excelentes exemplos, né? Paulo, ainda que pelas cartas, ele era muito presente na vida da igreja. E nós, como pastores, hoje, muitos, né, foram cuidar do rebanho, né, esqueceram da sua casa, esqueceram, né, do apoio de pastorear. E nós temos uma grande graça de Deus, uma orientação bem firme para que nós não façamos isso, né? Cuidamos do rebanho, vamos atrás, né? Levantamos cedo, dormimos tarde, né? E não vemos nossos filhos acordar, não vemos nossos filhos dormir, não vemos nossos filhos na escola, não os acompanhamos, e depois nós achamos ruim quando, né, na adolescência eles procuram outros caminhos. Então nós temos muitas dificuldades, né? Não tem como nós falarmos em todo um programa tão curto assim, mas o conselho que a gente dá realmente é buscar a Deus, né? Clamar a Deus pelo filho que se afastou, pela filha que se afastou, não desistir deles, né? Estar buscando de Deus realmente, procurando de alguma forma se aproximar deles, não desistindo deles de forma alguma, né? No sentido, né, de aproximação mesmo, para resgatá-los, né? Resgatar muitas vezes até para a família, porque até a família, a gente tem visto dezenas de jovens hoje realmente abandonando a família, abandonando a fé. Eu acredito que é exatamente por causa dessas diversas dificuldades que nós tivemos, mas o conselho realmente é não desistir, é orar, é clamar, é buscar de Deus, é declarar aquilo que Deus tem dito, né? Porque com certeza para Deus não há caso perdido, né? Então com certeza crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, ainda que os irmãos de Jesus Cristo não creram anteriormente, mas seria um absurdo, né, se eles não crescem posteriormente, ainda depois de mais idade, Atos ali na oração, pouco antes da descida do Espírito Santo, estava todos os seus irmãos, toda a sua casa na presença de Deus. Então, essa necessidade, nós não desistimos dele, continuar orando por ele, ver também onde nós erramos, onde nós podemos reparar no sentido de resgatá-los novamente para o reino. Amém, glória a Deus. Então está aí, né, o conselho, né, e também aí a orientação. O pastor Flávio, o pastor Flávio Tosati, ele disse aqui, olha, a colocação dele, vamos ver para os irmãos agora. As perseguições não matam os filhos dos pastores, quando desde o ventre eles são chamados e instruídos. E a frase, filho de pastor não é pastorzinho, ele colocou aqui, ó, não é bíblica, né, segundo ele. Aqui em casa teve 2 filhos, e sairá mais 2 pastores daqui em nome de Jesus. Um já é diácono, né? Mandando um abraço para todos nós aqui, o pastor Flávio. Está aí, né, pastor Flávio? Colocação do senhor. E com certeza temos que crer mesmo, né? E segurar nessas palavras em nome de Jesus Cristo. O pastor Renato, o presbítero Renato está ligadinho conosco, o Renato, da Malcídia, né? E ele fez uma pergunta aqui. Um abração, Renato. Obrigado pela sua participação também. O pastor Israel, essa pergunta, pastor, que ele mandou para nós aqui, olha só. Ele colocou assim, deixa eu ler aqui. Sobre o ministério pessoal, liderança e a cobrança, tanto de pai como os filhos, para a nossa edificação vai a questão, vai a pergunta, né? E agora ele faz a pergunta, olha, como encontrar um equilíbrio família-ministério? Pois na Bíblia temos instrução para que o bispo já tenha seus filhos criados, né? E ele pergunta agora aqui, né? Como é que encontrar um equilíbrio? O que a gente pode fazer para encontrar um equilíbrio aí? E ele manda aqui, ó, Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo nos auxilie, né? Como obreiros da casa do Senhor. Pastor Israel, como encontrar um equilíbrio, pastor Israel? Esse equilíbrio nós temos que encontrar próprio dentro da palavra, né? Porque se nós, como líderes, né, começamos, vou falar da minha vida como tá o sugestivo aqui para nós, desafio do ministério pessoal. Eu comecei já a trabalhar na igreja, né? Cheguei, sentei, aceitei a Jesus Cristo e comecei a limpar um banheiro, comecei a varrer
a igreja, arrumar as cadeiras, e fui colocado como cooperador. E aí foi subindo, cooperador, diácono. Cheguei aqui, pela graça de Deus, como diácono. O pastor Adilson me separou para o presbitério. E esse aí foi um desafio, já que minhas filhas, quando eu comecei a colocar o ministério do presbitério em atividade, minhas filhas já estavam com 3 anos, 4 anos já. E aí eu tive a capacidade de estar trazendo ela na escola dominical, porque se eu sentisse a dó de deixar minhas filhas dormindo em casa junto com minha esposa, hoje elas não seria uma levita na escola dominical, já estão louvando, como eu já falei para você. E esse equilíbrio, ele vai trazer nas nossas vidas uma certeza de que nós estamos no caminho certo. E quando nós temos esse equilíbrio na presença de Deus, a nossa determinação para o ministério, ele acaba dando certo, né? Porque tudo tá, com certeza está escrito na palavra de Deus, que nós temos que instruir constantemente, como líderes na casa do Senhor. Nós temos que instruir a nossa esposa a se comportar, a se impor, a se vestir, os nossos filhos, a como ele andar, como responder, a como se está na casa de Deus. Se está andando para lá e para cá, chama, exorta, está andando muito, né? E isso vem trazendo equilíbrio para mim, para minha esposa, para meus filhos. Traz com certeza a palavra do Senhor, para que nós viemos colocar em prática. Glória a Deus. E aí, irmão Rosendo, o que você acha? Continuando aqui a pergunta do presbítero Renato, né? Nosso irmão Renato. Como encontrar o equilíbrio, né, entre o ministério e a vida pessoal, né? Por exemplo, a gente vê que, vamos dar alguns exemplos aqui, né? O pastor só quer saber da igreja, e não quer saber da família, né? De se divertir com a família, dar um tempo para a esposa, para os filhos, ou vice-versa, né? O pastor, o obreiro só quer saber da família, e acaba esquecendo a igreja, também o ministério. Então, como encontrar o equilíbrio no meio de tudo isso aí? A Bíblia já nos orienta a perseverar, né? Perseverar até o fim, né? E esse equilíbrio vem com coisas que nós não tivemos dos nossos pais, como por exemplo, uma oração, uma leitura bíblica, né? Uma comunhão dentro de casa, ensinar a eles. Às vezes, para algumas pessoas, para muitos filhos de pastores, pode parecer que passa despercebido, né? Ele tem que estar em tal lugar, ele tem que fazer algo, mas nem sempre é desta maneira e desta forma. Ou seja, uma oração, uma orientação vai ficar na mente dele, vai ficar guardada, ele vai lembrar, não, meu pai orava, meu pai buscava, meu pai dava conselho, né? Porque se nós olharmos para as nossas gerações anteriores, nossos pais bebiam, faziam coisas extravagantes. Hoje, porém, nós como os cristãos temos esse equilíbrio, temos essa chance, temos essa oportunidade de continuarmos, né, a fazer e a cumprir aquilo que Jesus nos ensinou, que é ensinar a criança desde pequeno, e que quando ela crescer, ela jamais esquecerá daquilo que foi ensinado. Glória a Deus. Bom, Wilson, como manter esse equilíbrio, Wilson? A gente peca muito nisso, eu falo até por mim, né? Não sei os irmãos, fala por mim. Se a gente lerdear, a gente 24 horas a igreja, 24 horas o reino, 24 horas, né, você envolvido, né, porque precisa, há uma necessidade, né? E pelo menos assim, a gente tem muita dificuldade de separar esse tempo, né? De separar, de saber discernir, né, claramente, né? Mas como que a gente poderia fazer isso? Você tem algum conselho para nós aí? Tem alguma experiência que pode contar para nós? Essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque é um desafio, né? É um desafio muito grande, porque Paulo, né, como eu li aqui em 1 Timóteo, ele fala que a gente, quando é chamado para o ministério, né, ele recita aqui que a pessoa tem que ser já um pouco avançada na idade, digamos assim, né, ser sábia, ser bem instruída na palavra de Deus, né? E a gente vê hoje um déficit muito grande, como o pastor Carlos falou, a respeito de obreiro na casa. Nós não temos, né, a nossa geração hoje é uma geração que é tudo para ontem, né? Antigamente você fazia um bolo, demorava 30, 40 minutos. Hoje você põe um bolo, em 2 minutos você come um bolo, né? O famoso bolo da caneca, né? Você põe lá no micro-ondas, está comendo. Então as coisas estão muito rápidas. E infelizmente está tendo uma dificuldade
dificuldade muito grande de formar obreiros, né, com uma qualidade excelsa na palavra de Deus, né, e com bastante experiência. E aí vão se formando as pessoas mais novas, vão se chamando as pessoas mais novas para o ministério, porque o ministério necessita. Aqui nós vemos aqui entre nós aqui somos jovens ainda, né? Olhando para a palavra de Deus, nós somos jovens ainda, então nós não temos assim essa maturidade, ou seja, essa experiência cristã, maturidade cristã, né, para poder estar discernindo as coisas. Então é muito difícil, e aí o nosso equilíbrio vai através do Espírito Santo mesmo, através do próprio Jesus Cristo, próprio Deus, que vai nos ensinando a cada dia, porque não é fácil. Alguns anos atrás eu vivi um pouco isso, né? Vivi mais a igreja, e a minha própria esposa, os meus próprios filhos falaram: mas você só quer saber de igreja, igreja, isso e aquilo e tal. E você acaba perdendo o equilíbrio, porque você vive mais a igreja, porque é prazeroso, é gostoso. Quando você faz alguma coisa que te dá prazer, como servir a Deus, fazer as coisas para Deus, mas você tem que ter a sabedoria e o equilíbrio do próprio Deus, do Espírito Santo, para que você não deixe a sua família desfalcada, deixe sua família de lado, porque acaba trazendo um certo conflito, né? E aqui Paulo fala a Timóteo, né, que você tem que fazer o quê? Você tem que governar a igreja como você governa a sua própria casa. E de que forma nós temos governado a nossa casa? Para governar a igreja de Deus, ou seja, para cuidar das coisas de Deus. Então é muito polêmica essa pergunta, mas ao mesmo tempo ela nos traz uma edificação muito grande, né? E o verdadeiro equilíbrio não são palavras, não são experiências, é o próprio Deus que vai trazer na nossa vida, o Espírito Santo, né? Como Paulo nas suas cartas, ele sempre fala de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, ali trazendo o certo equilíbrio na vida dele, na vida de Timóteo, na vida de Gaio, né? Dos outros irmãos que são citados na Bíblia, porque se não for por Deus, pastor Adilson, e se não for pelo Espírito Santo, nós mesmos a gente mete o pé pelas mãos e sai fazendo um monte de coisa, que às vezes a gente acha que está certo e não está, né? E Deus mesmo, ele ensina através da sua palavra. É por isso que o lema, né, o dilema da nossa igreja é: leia a Bíblia, né? Então, se você ler a Bíblia, você não vai se enroscar. E às vezes a gente só dá uma pincelada e acha que conhece muito, né? A gente passa aí por muitas pessoas na vida da gente. Eu mesmo, lá na obra, lá, a gente somos em 3 pastores, um presbítero, e tudo trabalhando junto. Então às vezes a gente ouve umas coisinhas assim, que glória a Deus, né? Mas é porque precisa ler a palavra, precisa conhecer, né? Porque senão acaba se enroscando no meio do caminho. Então o equilíbrio mesmo vai vir, como a gente não tem muita experiência, né, na vida cristã, porque como Paulo diz, volta a falar, tem que ter experiência com Deus, é só o equilíbrio mesmo, né? E nós vemos, quando a gente olha lá para Moisés, ele teve o equilíbrio porque foi Deus purinho na vida dele, o Espírito de Deus estava com ele a todo momento, aí foi aonde ele conseguiu o equilíbrio para poder manter a sua família, manter o povo de Israel, porque olha, não é fácil, um homem só governar 2 milhões de pessoas, né? E por incrível que pareça, ainda vira o mar vermelho abrir, né? Milagres acontecer, a água sair da rocha, e ainda reclamava ainda quando o maná não descia na hora que eles queriam, né? É só Deus. Então é o equilíbrio através do próprio Deus mesmo, vai fazer na nossa vida. Maravilha, louvado seja Deus. Então tá aí nosso conselho, não sei, conselho, ou nosso comentário aqui, né? Então nós vamos tomar mais cuidado nesse sentido também, que com certeza vai abençoar mais a nossa família, a família do obreiro, né? Pastor Carlos, uma abração aqui para nossa irmã Adriana Moreira, ligadinha conosco, nosso irmão Wesley Santos, ligadinho também, nossa irmã Juscelene Oliveira, nossa irmã Josefa, no presbítero Célio, acabou de entrar também, um abração, e vai compartilhando para nós, viu? Compartilha aí com seus amigos aí no Facebook, porque é um assunto tão atual, né? Tão interessante esse assunto, que tem sido uma bênção, com certeza. Eu quero fazer uma coisa diferente agora, eu quero deixar uma pergunta para o pastor Nil.
ele vai responder para nós essa pergunta, por gentileza, pastor Nil, né? Você vai dar por a colocação do senhor, mas antes de eu perguntar para o senhor, eu vou perguntar para o pastor Carlos Alberto uma outra pergunta aqui que fizeram aqui no Facebook, enquanto o pastor vai raciocinando aqui, né? O senhor responde para nós, tá? Aí depois o pastor responde para nós. Então, primeiro o pastor ir pensando aqui, o pastor Carlos Alberto, é o seguinte, pastor Carlos, olha, é a pergunta da semana Paula. É bem polêmica aqui essa pergunta, né? Mas eu até sabia que ia surgir isso aqui, né? Até por causa do assunto nosso aqui, são desafios, né, do ministério pessoal. A Ana Paula pergunta o seguinte, pastor, olha, pastor, acontece muito isso hoje em dia, de líderes de igrejas que vêm a se separar, né, ou seja, a se divorciar, e depois eles se casam de novo, né? E aí ela faz a pergunta, né? Como fica a situação desse líder? Então, antes do pastor responder, o pastor vai pensando para responder para nós aí, pastor Nil, nós sabemos também, né, uma coisa que acontece muito no meio dentro das igrejas, né, eu acredito que, acho que em 90% das igrejas até mais, a questão dos obreiros infiéis, né, e esses obreiros infiéis que eu falo não assim mais infiéis, né, só na palavra, né, que nós já falamos a respeito disso, né, mas infiéis ao ministério mesmo, né, é até pesado de falar, mas existe, infelizmente, né? Obstinados, traidores, né? Divisores, contendeiros, né? Como o senhor vê isso hoje em dia? Na verdade, já era para ter sido erradicado no nosso meio, né? Mas, infelizmente, tem isso ainda, né? E como o senhor vê isso, pastor Nil? Essa questão desses obreiros infiéis nesse sentido, pastor, né? De trair o ministério, de trair a liderança, né? De causar divisão, de causar tanta dificuldade no meio da igreja. Bom, eu estava vendo essa pergunta hoje, eu estava logo à tardezinha, achei interessante, pastor, porque eu até coloquei, né, aqui eu falei, dei um respaldinho do que eu tinha colocado, que a liderança, né, é fazer o que é certo quando ninguém está vendo, né? Então, o verdadeiro líder já começa aí, né? Ele fazer o que é certo quando ninguém está olhando, né? Porque tem aqueles que quer fazer alguma coisa, né, só quando o vice-presidente está olhando, ou o presidente está olhando, né? Mas não é assim, né? A liderança é fazer o que é certo quando ninguém está olhando, né? Aí eu coloquei aqui, a definição da palavra infiel, né, é o quê? É aquele que não é fiel, que falta aos seus compromissos, né? Então nós vemos, ele é desleal, que não expressa a verdade, comete abuso de confiança, né? E ser um líder é muito mais do que um privilégio, acima de tudo é uma responsabilidade, né? E aí eu coloquei mais aqui, pois o líder tem sobre si muito mais que um cargo, ele tem vidas para cuidar e zelar por elas. Não ser verdadeiro nessa função, pastor, é a pior tragédia que tem. Então nós vemos que um líder, ele tem que ser primeiramente fiel a Deus, né? Ele tem que ser fiel ao seu ministério, ele tem que ser fiel, né, ao compromisso da igreja. Hoje nós vemos na parte de infidelidade, que muitas congregações, muitos ministérios, né, estão sofrendo a infidelidade da pessoa no seu dízimo, por exemplo, nas suas ofertas, por exemplo. Então, quer dizer, isso aí já é uma infidelidade, né? É algo terrível que está acontecendo. E nós vemos que um líder, né, um líder fiel, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser como um espelho. Ou seja, ele tem que refletir o seu caráter, né? Então, se ele não está sendo fiel com a igreja, com Deus, não está sendo fiel com o ministério, não está sendo fiel com o seu compromisso, né? Então é algo terrível, né? E não pode ser assim, né? Então hoje nós vemos muitas pessoas assim, muitos obreiros assim. Eu particularmente, né, o pastor Carlos Alberto, presidente, talvez tenha até mais tempo que eu, até o pastor, eu tenho 22, 23 anos, né, de ministério. Mas nesses 22 anos, né, que eu pastoreei, e nós presenciamos muita infidelidade nesse sentido, né? Muita infidelidade no obreiro, nesse sentido aí, de como líder,
como seja pastor, como presbítero, como diácono, né, como um cooperador, né, é um líder, está na liderança, está ali, entendeu? E a igreja sofre com isso. Prejuízo grande, né? É prejuízo grande. E até uma certa feita, quando eu tomei posse de uma igreja, e era um custo razoável lá, né? Tinha ali um custo mais ou menos de uns R$1.000 de aluguel, água, luz, né? E tinha poucos irmãos ali. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que eles não eram fiel no dízimo. E ali a gente tivemos um cuidado ali de dar um estudo sobre isso, né? Do obreiro fiel, do obreiro, um líder, né, fiel, abençoado, quer ser abençoado, e falamos sobre isso, né? E a igreja, com poucos membros, pastor, era abençoada. Mas por quê? Eles aprenderam a ser fiel, né? A ser fiel. Então hoje, o nosso ministério, o meu ministério pessoal, né, como é o tema, né, da nossa live, o meu ministério pessoal, a primeira coisa que eu tenho que, para mim, no meu ministério é isso aí, ser fiel. Fidelidade. Né? Fidelidade. E essa fidelidade, né, não adianta você falar assim, mas eu sou fiel ao meu Deus, né? Mas agora eu pergunto assim, será que eu estou achando que eu sou fiel ao meu Deus, mas se eu não estou sendo fiel ao meu ministério, se eu não estou sendo fiel na ordenança, né, que Deus deixou para mim, né, que não para minha própria pessoa, para mim ser abençoado, né, ser fiel no meu dízimo, ser fiel ao ministério, ser fiel à igreja, ser fiel à minha família, né? Então não adianta dizer, se eu não sou fiel com o meu ministério, não sou fiel com a minha igreja, não sou fiel com a minha família, como que eu vou ser fiel com o meu Deus? Fica difícil, né? Então essa palavra fiel, né? Fidelidade, pesa muito, né? E o obreiro tem que honrar isso aí. O verdadeiro obreiro, né, ele tem que ser fiel, tem que ter essa fidelidade na sua vida, né? Amém. Para com Deus, para com o seu próprio ministério, né? Seu ministério pessoal, com o seu ministério, congregação, né? Com a sua família. É isso aí que eu penso, pastor. Ele tem que ser, como eu digo, ele tem que ser um espelho, né? Ele tem que refletir o seu caráter. Então, você quer ter caráter, tenha fidelidade. Se você não tem a fidelidade, você não tem caráter. Amém. Louvado seja Deus. Tá aí então, né? A palavra do pastor Nil. Um abração para o nosso irmão Wesley, né? Tá ligadinho conosco. Wesley, um abração para você também, em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, então, falando de fidelidade, né? O que a gente está comentando aqui. E essa questão que a Ana Paula colocou, pastor, desses obreiros que tem né? As dificuldades acontecem lá e tal. A pessoa se divorcia, se afasta, né? Larga da esposa, larga do marido e tal. E acaba assumindo igrejas ainda e tal. E como o senhor vê essa questão, pastor? Eu acho que é uma coisa muito séria, né? Um assunto muito sério, que a igreja também não enfrentou isso nesses 2000 anos, né? A igreja relevou isso, né? Algumas igrejas simplesmente passou a espada, não tratou, não foi atrás, e as igrejas até hoje é um assunto absolutamente polêmico, né? Inclusive no nosso culto de missões, que é a família, esse ano nós tratamos, né, desse tema, separação, divórcio e segundo casamento, né? Então eu acredito que é um assunto bastante delicado, porque muitas pessoas que dão opinião sem um conhecimento de fato, né? Porque aparentemente o próprio Jesus Cristo, né, quando ele fala em Mateus, com relação, quando perguntaram para ele, é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E ele se coloca ali praticamente uma regra, né, que o único motivo pelo qual o marido deveria repudiar a sua esposa era por relações sexuais ilícitas da esposa, né? Ou no caso abriria, porque na lei de Moisés a esposa não podia pedir divórcio, mas ela podia fazer com que a liderança pedisse o divórcio para ela. Um assunto mais polêmico, né? Um pouquinho mais profundo, precisava entrar um pouco mais na teologia, mas
assim também a esposa acabava se divorciando, né? Agora, o divórcio, na verdade, biblicamente falando, é só por causa de relação sexual ilícita. A Bíblia não fala de uma outra forma, né, para o divórcio. A Bíblia nem fala de um segundo casamento, Paulo nem trata disso. Não é por quê? Porque, na verdade, quando se oferecia o divórcio, tanto na lei judaica, amparada pela lei, ou pela lei romana, amparada pela lei romana, né, tanto a lei judaica como a lei romana, já estava aberto a oportunidade ou a possibilidade para o segundo relacionamento, mas num caso de infidelidade. Agora, quando o pastor ele trai a esposa e irmã, né, e ainda vai e casa de novo, é uma coisa complexa, né? Bastante, nós não vamos até entrar no mérito da questão da salvação, mas eu acredito que na questão de continuar na liderança, eu acredito que a pessoa, ela, de alguma forma, ela perde a autoridade e ela perde a legitimidade, né? Que nós vemos no caso de Saul. Deus deu uma direção para Saul, ele errou. Deus deu outra direção, ele errou. Deus já tirou ele. Esse não me serve para rei. E eu acho que tem um texto bastante interessante, né, Paulo? E nós não falamos isso para acusar as pessoas, porque o nosso objetivo é orientar as pessoas na palavra, né, dentro do nosso ministério, que nós orientamos, né, nós trazemos uma direção. Se a pessoa não quer assumir a direção, ela não pode fazer parte da liderança, nem posso impedir ela de frequentar a igreja, mas a gente tem essa autonomia até de tirar do quadro de congregados, né? Agora, Paulo, ele fala, instruindo a Timóteo, e é isso que eu acho bastante interessante. Ele fala que as mulheres mais novas, está lá em 1 Timóteo 4, que as mulheres mais novas, elas devem se casar, porque se elas fizerem um voto de não se casar, depois elas se tornando levianas, elas querem se casar e tornam-se reprováveis por ter anulado seu primeiro compromisso. Então Paulo diz: olha, não faça esse compromisso já que você está viúva nova, não faça não faça o compromisso de não casar-se de novo, porque vai aí que no decorrer do tempo, você quer se casar, você se casa e você anula aquele primeiro pacto que você fez com Deus de fidelidade, e você se torna condenável porque você anulou esse compromisso. Agora, você imagina dentro de um casamento, quando uma pessoa faz um pacto diante de Deus, diante da sociedade, diante de um monte de pessoas, e depois ele anula esse pacto de fidelidade com a esposa, né? Porque somente, Ana Paulo, nossos ouvintes, somente em duas possibilidades de um novo casamento, né? No caso de morte do marido ou da esposa, ou no caso do adultério, porque o adultério ele é considerado morte, né? E tanto que o adultério ele era punido com a morte. Então os dois casos são o mesmo. Agora deve com certeza abrir-se a oportunidade para o perdão do esposo ofendido ou da esposa ofendida. Agora, desde que o pastor ofende a esposa, né, e ele atrai a esposa, né, nem a esposa, ele separa da esposa e casa com a secretária, e casa com a irmã, e vai lá depois de 1 ano, 2, 3 anos, ou continua dirigindo um rebanho, uma congregação. Eu acho que não é biblicamente, expõe completamente a igreja, expõe aquelas pessoas que estão sob a responsabilidade de ficar debaixo de espíritos de adultério, espírito de fornicação, espírito de prostituição. Então é complicadíssimo esse tema, né? E a igreja não entrou muito nos méritos porque tem muito pouco conhecimento a respeito.
E isso, né, fere muitas pessoas, né? Você expor isso diante de uma igreja que tem 5 mil, 3, 4, 7, 8, 10 mil membros e tem centenas e milhares de pessoas vivendo nesta situação, é perder muitos membros. Então a igreja prefere ficar quietinha e vai ficando como está ficando. Mas na minha concepção, eu acredito, né, que com certeza após a traição do marido, né, e no caso do pastor, do dirigente, né, não havendo reconciliação, não havendo arrependimento, ele vai e casa com outro e está tudo bem. Eu acredito que isso não se deveria, com certeza, né, estar assumindo mais trabalho de liderança. Ah, mas fulano faz e Deus está abençoando, fulano fez ou fulana fez. Olha, a Bíblia, ela diz isso e é isso que deve ser, né? E eu penso assim, né, que como Paulo diz que as viúvas, uma vez que elas, tornando-se leviana, elas rompiam com aquele seu primeiro compromisso que ela tinha feito de manter-se viúva, servindo a Deus, né? Agora ela quer casar e ela se torna condenável. Então, muito mais um esposo diante da sua família, diante da igreja, diante da sociedade, dos vizinhos, né? Rompendo com essa aliança, com esse compromisso, se torna tão ou mais condenável. Então, com certeza, não estaria apto para assumir um trabalho de liderança ou estar à frente de uma igreja. Amém. Louvado seja Deus. Está aí, né? E é recíproco, né, pastor? Tanto quanto o homem trair a esposa, ou também a esposa também trair o marido, né? Com certeza serve para os dois lados aí, né? E se falando de esposa, né? Assim como a gente poderia definir as esposas dos pastores, né? Que praticamente tem que dividir, né, o seu marido, né, com a congregação, os seus filhos, o seu tempo, a sua vida com a igreja, né? Que definição a gente poderia dar para essas mulheres, né, guerreiras, valorosas, aí, que nota que você dá para elas, né? Que você pode deixar para elas também aqui, porque esposa de pastor também e obreiro, né? Tem ministério também, né? Com certeza. É verdade, né? Nós aprendemos que um grande ministério, ele não começa na igreja, né? Ele começa no seu lar, na sua família, né? Na sua casa, né? E a gente vê aí na reforma protestante muitos homens de Deus, como Martin Luther King, vários outros aí, que citaram uma frase importante: por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Porque independente se ela se destaca, se ela vem na igreja ou se, enfim, ela é apenas uma membra, né? Ou seja, ela tem um cargo, ela tem que ser uma mulher grande, conselheira, amiga, fiel, uma pessoa biblicamente que corresponde àquilo que Deus deu esse dom para ela, né? Porque senão ele não vai para frente. E se daqui, então, os irmãos têm ido para frente, têm se destacado, é porque a mulher, ela está por trás disso. Ela tem sido ali a companheira, a esposa, a conselheira, aquela que fala assim: não vai, não faz, deixa assim. Então isso é importante para o ministério, né? Sem isso fica assim meio que deixado de lado, né? Tanto que nós sabemos que isso já é uma coisa bem antiga, de quando um pastor, um diácono vai ser consagrado ao ministério, ao episcopado, né? A esposa é consultada, ela precisa saber, né? Porque se a opinião dela falar não, alguma coisa está de errado. Mas, enfim, que ela fala sim, é porque Deus está no negócio e os planos de Deus são melhores. Amém, glória a Deus. Sei, irmão Wilson, as esposas dos pastores, irmão Wilson. As esposas dos pastores são guerreiras, né? A gente vê, eu mesmo assim, eu classifico como se fosse Esther, né? Mulheres Esther, né? Que Esther ali, ela foi esposa do rei e ao mesmo tempo ela teve uma guerra, né? Entre salvar o povo de Deus que estava na sua mão ali e ao mesmo tempo agradar o rei, honrar o rei, né? Então eu vejo assim como mulheres mesmo de Deus, guerreiras. E é interessante o que o Rondinelli falou, porque a gente passa por um crivo, né? Quando a gente é separado, que o pastor ou o ministério ele vai separar, eles perguntam, né? Para as esposas, para saber como é que é a vida do marido, enfim, se vai ser um
um diácono, um cooperador, um presbítero ou pastor mesmo, primeiramente quem é consultado, o pastor ou o ministério, ele passa o pastor que vai ser a pessoa que vai ser separada, ela passa por esse crivo, e a primeira pessoa a ser consultada é a esposa. Então ela se você está triste, ela sofre com você. Se você está bravo, ela sofre com você. Se você está preocupado com alguma coisa na igreja, ela está sofrendo com você. Não tem como, porque o próprio Deus lá no começo deixou essa incumbência, né? Será uma só carne. Então não existe dois, né, no casamento, é um só. Então se você sofre, ela está sofrendo junto. Se você se alegra, ela se alegra junto. Então elas têm sido a coluna ali nossa de apoio, né? Ela tem sido a nossa conselheira, a nossa amiga, a pessoa que às vezes está vendo o que você não está vendo. Muitas vezes acontece de algo acontecer, às vezes da forma que eu responder a alguém, ou falar com a pessoa um tom meio mais altivo, né? E a esposa vem depois, ou na hora assim, chama de canto e fala: você falou meio altivo, você fez isso, fez aquilo, né? Procura corrigir para a nossa imagem não estar meia esquisita no meio do povo, feia, né? Desonrada, né? Então, quer dizer, elas são a pessoa que nos auxilia mesmo, nos ajuda, né? Diz que é como o pastor Flávio falou, né? Que filho de pastor não é pastorzinho, né? E mulher de pastor não é pastora, mas acaba sendo de uma forma, porque é um só, né? Às vezes não é reconhecido pelo ministério, ou não é consagrada, mas acaba sendo pastora, porque às vezes uma irmã, ou a mulher mesmo de um obreiro, ela passa uma dificuldade, para quem que ela vai correr? Às vezes ela não tem uma afinidade com o pastor de abrir algo, um assunto que é polêmico para ela, né? Mas ela se abre para a pastora ali, para a mulher do pastor, que acaba sendo a sua pastora, dá conselho, dá uma direção. Olha, vamos orar, eu vou passar isso aqui de uma outra maneira para o meu esposo, mas a gente vai resolver, vamos orar. Então acaba sendo uma pastora também, e elas são louváveis. Essas mulheres têm que ser louváveis por Deus, porque foi Deus que colocou ela para nos ajudar, nos auxiliar em todo o tempo e ao tempo todo. Amém, glória a Deus. E o tempo vai embora, né? Olha aqui, ó, Gerson, falta aí 11 minutinhos que nós estamos encerrando aqui. Mas, pastor Neu, que conselho que o senhor deixaria para, de repente, alguma mulher de pastor nos vendo agora, ou vai ver posteriormente essa live, né? Que, de repente, devido às dificuldades, às lutas, enfim, estão pensando em parar, em desanimar, né? Estão pensando aí em desaprovar o ministério do marido, né? No sentido de, não dirige mais igreja não, deixa para lá, é cansativo, tal. Que conselho o senhor daria para essas guerreiras de Jeová? O conselho que eu dou, pastor, é para elas continuar sendo o que a Bíblia fala, né? Mulheres virtuosas, porque realmente mulher de pastores são mulheres virtuosas, né? São mulheres valorosas. E eu vejo, pastor, por exemplo, conheço até muitos obreiros, né? Até mesmo pastores, né? Que ele dirige uma igreja, obreiros que geralmente vai para uma igreja, a mulher vai para outro, né? Ele congrega no ministério, a mulher congrega, mas não pode ser assim, né? Porque a mulher, eu vejo na minha pessoa, né? Como pastor, por exemplo, né? O meu ministério é a minha esposa, a minha família, né? E eu, por exemplo, quando eu prego, eu vou pregar que seja fora, se a minha família ou a minha esposa não estiver junto comigo, eu parece que eu fico com uma perna só, eu fico manco, né? Então, o conselho que eu dou para essas mulheres, né? Porque as mulheres, de pastor, ela é igual foi dito aqui, ela sofre, né? Porque hoje em dia uma coisa que não poderia ter nas igrejas, nos ministérios, e tem, né? O pastor, por exemplo, ele na igreja aqui, ele ora para as ovelhas, ele jejua para as ovelhas, ele sofre para as ovelhas, e depois ele é apontado, né? Ele é falado, fala mal, e muitas das vezes a mulher do pastor sabe disso. Muitas das vezes a mulher do pastor ouve isso, né?
E ela tem que aguentar ali muitas das vezes calada. Então, se você for analisar, muitas das vezes ela sofre mais do que o pastor. É verdade. Né? Então, o conselho que eu dou, né, para essas mulheres de pastores, né, não desiste não, fica do lado dele, continua junto dele, né, dobra o joelho junto com ele, né, coloque nas mãos de Deus, né, e com certeza Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar, né. E hoje nós vemos o que importa, né, você, mulher de pastor, você ser reconhecida por Deus, né? E com certeza Deus está te reconhecendo, Deus está te olhando. E é muito importante isso, pessoal, né? Então continua sendo essa mulher virtuosa, né? Essa mulher valorosa, né? E Deus vai dar bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Maravilha, louvado seja nosso Deus. Um abração para o pastor Marcelo, nossa irmã Daniele, também ligadinha conosco aí, né? Pastor Carlos, e como que a igreja, pastor, poderia fazer para minimizar um pouco o sofrimento dos obreiros, né? Do pastor, da mulher do pastor? O que a igreja, o que os membros poderiam fazer, né? Que atitude que eles poderiam tomar, pastor, para melhorar um pouco esse peso, né? No sentido assim, da responsabilidade de estar na frente de um trabalho, de uma obra? Eu acredito que a igreja precisava estar orando, né? Buscando, aconselhando, compreendendo, dando menos trabalho, buscando a Deus, né? Porque com certeza, né, o próprio Jesus Cristo, né, o próprio Deus, né, não é fácil. O próprio Deus, ele diz, né, até quando eu vou suportar essa má congregação? Deus falou isso, Jesus Cristo também falou isso. Até quando eu vou estar com vocês e vou sofrer vocês? Então, na verdade, né, o pastor é sofredor, a pastora, o esposo é sofredor, tem uma coisa natural, não tem como, né, trabalhar de pedreiro, de mestre de obra, né, tem que enfrentar o peso, é pesado, a carga é pesada. Agora a igreja, os membros, na verdade a própria liderança, nós como líderes precisamos educar a igreja, e a igreja se dispor a obedecer a Deus, a membresia, né? Os líderes de departamentos realmente se envolver, buscar a Deus, serem pessoas mais espirituais, né? A Bíblia recomenda que nós levemos as cargas uns dos outros, né? Isso implica que a igreja também ajude o pastor a levar as cargas, né, que busca a Deus. Nós vemos o Jetro, né, ele ficou angustiado de ver Moisés desde a alva até, né, o sol se pôr atendendo o povo. Então ele se condoeu com o líder Moisés. Nós vemos o próprio Arão e Hur, né, quando viram Moisés de mão para cima, era pesada a mão dele, foram ajudar, né? Então nós, os membros também precisam ajudar. É isso que Paulo pedia, né? Ora, entre em combate juntamente com Deus, ore por mim, né? Clame por mim. E assim a igreja precisa fazer, né? A igreja precisa, porque com certeza a carga não é leve, né? A carga, o peso é grande. E a igreja, a congregação, né? Sendo ali diáconos, obreiros, né, todos precisam, membros, né, famílias precisam também buscarem a Deus, né, ter discernimento, saber que somos de Deus, né, que o pastor ele está lá, né, com uma responsabilidade muito grande, né, de estar velando pela alma do rebanho. Então, com certeza a igreja pode contribuir no sentido de estar buscando a Deus, de procurarem conhecerem mais a Deus, ser mais fiéis à palavra de Deus e com certeza, né, assumir, né, o ministério, o chamado de cada um, né, pegar a cruz de cada dia e caminhar e ajudar, dando condições, né, porque nós vemos no caso de Moisés, quando ele separa alguns líderes, Jetro fala, né? Você vai e trabalha com aquelas questões que são mais difíceis. Então até os próprios obreiros, né? Talvez os presbíteros, os diáconos, os líderes, enfim,
precisam também estarem preparados para resolverem as coisas, né? Porque isso aconteceu no início da igreja, né? Não é razoável que nós deixemos a oração, a palavra, para cuidar das mesas. Então separa alguém para que o fardo da liderança não seja tão grande, né? Então que toda a igreja busque a Deus, busque os seus dons, busque na verdade o seu lugar, para que possa então aliviar a carga daqueles que estão um pouco mais acima ou mesmo à frente. Amém, glória a Deus. O pastor Flávio Zatti colocou assim, ó, dá para aliviar também, fazendo pizza com o pastor todo domingo. Glória a Deus, ó, boa sugestão, hein, pastor? Gostei também. Ajuda, viu? Né? Não resolve, mas ajuda, né? Com certeza. Amém? Entrou também aqui o pastor Edinaldo, né? O Morigônio. Edinaldo, abração, Deus abençoe, irmão querido. Pastor, falta 4 minutos para nós terminarmos aqui a nossa live. Eu vou deixar uma última pergunta para o pastor, e aí o pastor vai responder e já vamos encerrar. Mas antes eu quero deixar aqui uma oportunidade para vocês estarem fazendo o agradecimento de vocês. Eu já quero agradecer também, né, pastor Israel, né, o presbítero Rogério, o presbítero Wilson, o pastor Nil também, que se dispuseram a estar conosco aqui nessa noite. Mas vamos deixar então, pastor Israel, as suas considerações finais, pastor Israel. É isso aí, nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo e o pastor Carlos falou algo que estocou no meu espírito. Não é pizza não, né? Não é pizza não. Sobre liderança, está ajudando a liderança, né? Nós temos como pastor, como presbítero, nós temos que estar juntos de verdade em nome de Jesus Cristo, porque nós sabemos que nós congregamos aqui na Vila Sinhá, tem a nossa sede lá no parque, e nós como líder não cooperamos muito. Que líderes somos nós? Que estamos sendo fiéis de verdade, né? Nós temos que estar ligados em tudo isso, né? Tá indo lá cooperar, levantar a mão do nosso Moisés, né? Às vezes está com a mão cansada. E isso é assim, nós temos que ser um corpo verdadeiro, uma igreja verdadeira, um povo chamado, eleitos de Deus de verdade, né? Porque ser líder, ser chamado de pastor é muito bom, mas o peso que carrega esse nome, como Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, nós temos que fazer isso também, ajudando nossa liderança, porque eles vêm nos capacitando todos os dias das nossas vidas, orando por nós, entregando, colocando a nossa família debaixo dos seus joelhos, clamando a Deus para que nós viemos dar certo, para que nós viemos ter força para caminhar junto com eles, e nós temos que estar com eles também notoriamente e na prática, indo lá, abraçando, congregando todos, pelo menos, né, pastor Adilson, 2 vezes por mês lá, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que fazer isso, né? Como líderes desse ministério, nós temos que estar juntos. E eu agradeço aí por essa oportunidade tão rica de estar participando dessa live aí. Um abraço aí, eu quero mandar um abraço aí, pastor Adilson, para uns irmãos de São Paulo aí que estão assistindo a gente também ali. Amém. Pastor Edmilson Ferreira, eu tenho um irmãozinho aqui, Vitor Vasconcelos, um abraço para você, Vitor. Saudade, viu, o diácono Rafael Ribeiro, ali da Vila Industrial, ele trabalha comigo lá na fábrica, ele é da qualidade, a pessoa de Deus ali, qualquer hora ele vai aparecer aqui, em nome de Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade aí, que venhamos ter mais essa comunhão aqui com os líderes, para nós estar participando e falando do amor de Deus para nossas vidas. Amém, glória a Deus. Presbítero Rogério, suas considerações finais? Aleluia, né? Desde já eu agradeço a todos os irmãos, ao pastor Adilson pela confiança, ao pastor Carlos Alberto, né? A todo o corpo de obreiros que aqui se faz presente, e aos nossos colegas, irmãos, queridos que estão nos assistindo também aí pela live, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, que essa sede de conhecimento, de querer aprender mais sobre a Bíblia, seja coerente, seja todo dia na sua vida, porque é desta maneira, é desta forma que Deus ele vai operar na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Presbítero Wilson. Amém. Desde já também quero agradecer a todos que deram atenção a nós aqui, as palavras que falamos aqui, que seja de grande valia para o teu elevo espiritual, que Deus abençoe tua vida, né? Que você possa estar aí todas as segundas-feiras aí ouvindo, né,
o que o pastor Adilson, o pastor Carlos têm a falar. São homens que têm um grande conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo tua vida e fica na paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, né? Sabemos que muitas pessoas estão nos vendo daí e estamos agradecendo também aqui, né? Mas tem o pastor Nil ainda. Pastor Nil, as considerações do senhor? Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Ao pastor Carlos Alberto, né? Ao pastor Adilson, os demais obreiros que aqui está, né? A retaguarda desses homens de Deus, né? E também aos nossos cooperadores, né? Que estão por trás das câmeras, né? Verdade. Trabalhando aqui, Verdade, ajudando para que a palavra de Deus seja anunciada aí pela internet, né? Quero agradecer também a cada irmãos, né? A cada obreiros, cooperadores, pastores, né? Que estão assistindo aí pela internet, né? E que Deus venha abençoar o seu ministério, a sua família, em nome de Jesus, amém? E é a primeira vez que eu participo de uma live, né? Mas Saúde, né? foi bom, Fica meio nervoso aí, mas né? Mas é uma benção, né? Isso é muito bom, né? Nos ajuda a se soltar mais um pouco também. É verdade. Né? E que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Eu que agradeço, né, pastor? Nós agradecemos, né, pastor? A disposição dos irmãos, né? A cooperação. E os irmãos foram muito bem, com certeza. Vocês são uma bênção de Deus aqui para o ministério da Igreja Cristã. Eleitos de Deus. O pastor Israel, ele é líder do Departamento de Missões, né? O presbítero Nélio, que coopera sempre conosco também na liderança aqui, tem ajudado. O presbítero Wilson é líder dos jovens. É isso, né? É isso mesmo, né? É tanta coisa para a cabeça, né? Oi? E o coordenador da Escola Bíblica Dominical, verdade. E o pastor Nil, né? Pastor auxiliar nosso também aqui. E líder do departamento de casais aqui da Igreja Cristã, Eleitos de Deus. Temos aqui o diácono Josimar, está sempre conosco também aqui, nos ajudando aqui na técnica, né? Tem aqui o coordenador Admilson também, que é o que projeta tudo aqui, né? E tem sempre ajudado aqui, e é uma bênção muito grande em nome de Jesus. Pastor Carlos, antes do senhor deixar ou melhor, né? Eu já pergunto, já responde, e deixo também as considerações do senhor. Paulo disse assim, olha, né? Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? Então, para nós encerrarmos agora, pastor, com essa última palavra do senhor, né? O que fazemos, né? Para quando chegarmos no final da caminhada, nós podemos falar que nem o apóstolo Paulo. Acho que não é realmente ter a mesma. Eu acredito que o que moveu toda a vida do apóstolo Paulo foi a convicção da chamada, né? Como nós falamos sábado lá no parque, na Santa Ceia Geral, a necessidade que nós temos de que fomos chamados por Deus, né? Essa convicção de ter um ministério, uma chamada de Deus, é isso que move, na verdade, nós nos entregarmos, né? O apóstolo, o próprio Jesus Cristo, né? Ele disse lá, mas recebereis poder. Então é necessário também buscar o poder de Deus, a capacitação, seja diácono, presbítero, pastor, evangelista, mestre, apóstolo, profeta, seja líder de qualquer departamento, ter convicção da sua chamada, do seu novo nascimento, convicção da necessidade, da dependência do Espírito Santo, ter uma comunhão boa, uma excelente comunhão com Deus e com o Espírito Santo, para que nós não venhamos, como foi dito aqui, tendo lançado a mão no arado, não olharmos para trás, porque quem lança a mão do arado olha para trás não é apto para o reino, ou em especial está na liderança. Então nós precisamos ter esta convicção realmente dessa chamada nossa, seja ela de que nível for na igreja de Jesus Cristo. E é isso que realmente deve mover a vida do cristão, a vida do obreiro. Lembra que Paulo, ele aconselha Timóteo, lembra das profecias que anteriormente você foi objeto e milita olhando para ela. Milita, trabalha olhando, Deus está comigo, foi Deus que me chamou, é Deus que me vai dar o livramento, é Deus que vai prover, é Deus que vai honrar. Então eu necessito dessa convicção
da minha chamada. E com certeza, né, é como Jesus Cristo, ele falou, né, para que desse essa resposta a João Batista, quando João Batista estava, né, como a voz que clama no deserto, né, o próprio Deus ordenou que ele batizasse, né, e ele ainda, mesmo assim, ele teve um momento de angústia, no sentido de estar meio balançado com relação ao ministério de fato de Jesus Cristo, que ele próprio testemunhou, 29 vezes é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então nós vemos que ele enfrentou esta grande dificuldade. Então, como nós também temos tido grande dificuldade de nos mantermos em fidelidade, quantos têm tombado no meio do caminho, quanto tem entregado, né, os seus bordões, quanto tem recusado os seus ministérios, ou amedrontado diante da grandeza, né, da propositura de Deus, tem desfalecido. Alguns outros, como Demas, amado o presente século. Então nós precisamos ter convicção desse chamado, convicção da seriedade, né, que é as questões de Deus. Nós temos que ter plena convicção que tem um inimigo mortal, assassino, que está disposto a tudo, a mais vil baixeza, para nos acusar, para fazer com que nós venhamos a desistir, desanimar. Ele vai tentar de todas as formas. Necessitados estamos, armados com a palavra de Deus, dependente do Espírito Santo, e honestamente sermos sinceros com relação a nós e com relação a Deus, porque aí com certeza nos tornaremos martiréus, né? Vamos nos doar de fato por esta obra, né? Por mantermos, na verdade, a grande responsabilidade de estarmos agindo como sal, como luz e em especial como líderes, né? A orientar outras pessoas a continuar, a perseverar, a servindo a Deus, a glorificando a Deus e dando oportunidade para que outras pessoas conheçam a Cristo, né? E que não ficamos lá resmungando, achando ruim, né? Desanimando ou murmurando, desanimando aqueles que provavelmente devem ter um chamado de Deus, e ao ver o nosso murmúrio, as nossas lamentações, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, querer desistir, né, de ingressar nesse ministério tão carente que é a liderança, né, o ministério de liderança. Estamos expostos, né, à frente de trabalhos, de rebanho, né, expondo-nos. A Bíblia diz, eu queria só deixar para encerrar, que o horário está passado, 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 4, 1, Paulo diz assim, que importa é você trazer alguma coisa de lá para cá. Então eles estão lá, né? Importa, eles estão aqui, nós estamos lá. Importa que eles nos considerem, né, como ministros de Cristo e despenseiros, né, dos mistérios de Deus. Então essas concepções que fazem a gente começar a avaliar mais seriamente e tomar posições mais adequadas com relação à grandeza do que Deus tem nos colocado à mão, que é a igreja do seu Filho Jesus Cristo. Amém, louvado seja Deus. Então está aí, meu querido, o conselho para nós, né? Não só para vocês, mas para nós, né? Esse conselho de Deus aí, vindo do coração de Deus para nossas vidas. Nós chegamos aqui no final de mais uma live, nós desejamos que você tenha sido abençoado, tenha alcançado mais conhecimento nessa live especial com os irmãos aqui, que estamos comemorando, né, 15 anos de Igreja Cristã Eleitos de Deus. E faça uma visita para nós, tá ok? Nosso endereço da nossa sede é Avenida Fortaleza, número 1109, no Parque Industrial, aqui em São José dos Campos. E aqui nós estamos no estúdio aqui, na Congregação da Vila Sinhá, na rua Piraquara Clube, número 50, aqui na zona norte de São José dos Campos, tá ok? Se inscreva no nosso canal também, Igreja Cristã Eleitos de Deus. E chega no final, né, pastor? Tá gostoso, né? Precisa dormir, estamos com sono já, né? Os irmãos na correria aí. Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pastor, você ora para nós, agradecendo a Deus? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos verdadeiramente pela
rica oportunidade da chamada que o Senhor tem nos dado. E nós te louvamos, te agradecemos mesmo, porque com certeza até aqui o Senhor tem nos ajudado. A graça do Senhor tem sido sobre nós. Queremos, ó Deus, pedir a tua bênção, a direção e a orientação, ó Deus, para nós que estamos aqui, para o ministério da Igreja Cristã Eleitos de Deus, que tem completado seus 15 anos, e também a todos os nossos amados e queridos que têm nos ouvido, nos assistido durante esta programação. Que o Senhor possa continuar falando com eles, levantando-os, orientando-os, despertando-os e a capacitar individualmente a cada um, ó Deus, para esta obra extraordinária, tremenda que o Senhor tem nos responsabilizado. O Espírito Santo, o Senhor como comandante, como o Paráclito, o outro ajudador, esteja sobre nós, esteja sobre os irmãos, esteja sobre os ministérios que estão representados, ó Pai, nesse culto que estamos prestando ao Senhor por intermédio da internet. Pai, a Ti a honra, a Ti a glória e a Ti o louvor eterno. Dá-nos um final de noite abençoado, ó Pai, uma semana na Tua presença, ó Pai, cheio de serviço, cheio de trabalho, de esperança e de certeza, Senhor Deus, da direção, da orientação e da confirmação do Senhor, para a Tua própria glória e honra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Olha, que Deus abençoe, viu, amados? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua sintonia conosco aí no nosso Face. Lembrando que na segunda-feira que vem nós estamos de volta com mais um tema e com mais uma live Está na Bíblia. Um beijo no teu coração e até segunda-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Eu sei